Seja bem-vindo ao canal do Criadores de Imagem no YouTube. Meu nome é Renato Fuss, eu dou aula para cortadores há 18 anos e estou há 28 anos envolvido no universo da beleza. Muito obrigado por estar aqui. Hoje nós vamos falar sobre camadas regulares, sobre conexão e desconexão utilizando essa técnica. Então você que, por exemplo, está interessado em fazer um pixie super legal, um cabelo curtinho e não sabe se você precisa ou não conectar com a nuca, essa aula é para você. Com essa técnica você vai poder fazer muitas abordagens diferentes, desde cabelos muito curtos até cabelos bem longos, utilizando a mesma ideia. Então, a gente já continua esse papo depois da vinheta. Para falar sobre camadas regulares, é importante você entender que camadas regulares é quando meu fio A, o fio mais alto do painel, e fio B, o fio mais baixo do painel, tem o mesmo comprimento. Se você está me vendo pela primeira vez e não entende ainda essa nomenclatura, eu vou deixar um card aqui com uma aula só sobre isso, que vai dar uma ideia muito legal para você e vai desmistificar, cortar cabelo bem, sem estar preocupado com graus. Isso vai permitir que você utilize o seu corpo, trabalhe muito mais leve, muito mais rápido, muito mais seguro, tendo resultados muito mais consistentes. Tudo isso para construir uma carreira próspera e saudável. Você acertou na mosca. Então vamos falar sobre camadas regulares. Basta a gente pensar que nas camadas regulares, esse fiozinho aqui e esse fiozinho aqui vão ter o mesmo comprimento. Então, essa é a nuca que você viu na última aula. Se você não viu a última aula, vou puxar a sua orelha, acessa esse card, assiste lá que tá demais. E a gente vai continuar essa ideia. Dessa nuca aqui, eu poderia fazer um pixie, eu posso fazer um Chanel, eu posso até mesmo fazer um cabelo comprido com a nuca curta, por que não? Então as possibilidades são imensas, mas eu quero falar sobre conexão ou desconexão utilizando camadas regulares. Esse é o tema da nossa aula de hoje e eu já vou te mostrar uma coisa aqui super bacana. Então eu vou começar com a ideia aqui do lado direito, eu vou fazer camadas regulares conectando a uma nuca que eu já tinha. E você vai ver que moleza. Então olha só, vou começar com uma seção vertical, pegando essa minha primeira seção. Então só para isso ficar bem claro, isso é A, isso é B e os dois precisam ter o mesmo tamanho. Porém eu já tenho uma nuca. Então isso aqui ó, limita um pouco as minhas opções, já que nesse exemplo eu vou te mostrar como fazer conectando. Então vamos lá. Olha, minha referência está aqui embaixo ó, e eu vou ligar A e B utilizando esse comprimento. Ó, espero que você consiga ver bem aí. Sim? E agora eu só vou dar continuidade, vou fazer aqui em 3, 4 sessões rapidinho, que você vai ter uma ideia muito boa. Só que enquanto eu estou cortando esse cabelo, eu estou pensando o seguinte, e quando acontece o seguinte, uma cliente vai até você e ela te diz assim, eu quero cortar um cabelo curto, um pixie. Você inicia o trabalho. E aí, quando ela passa a mão na nuca, ela se assusta um pouquinho e fala assim, nossa, mas vai ficar tão curto. Nesse momento, é importante que você perceba que o fato de ter começado com o cabelo tão curto não quer dizer que você precise seguir todo o cabelo assim. E para isso a gente tem uma ferramenta, que são as desconexões, que é muito seguro, mas pouco difundido. Eu percebo que poucos cabeleireiros utilizam com consciência. Isso é uma possibilidade de abrir muito seu repertório de salão. Então, ó, o lado direito nós vamos fazer com conexão e o lado esquerdo nós vamos fazer sem conexão para você ter uma ideia de que respostas ela vai te dar. Antes que eu me esqueça, é importante lembrar que o comprimento não define a técnica, tá? Então, quando A é igual a B, eu tenho camadas regulares, não importa o comprimento e muito menos a textura do cabelo. Então, para você que está se perguntando assim, será que eu posso usar isso em cabelo crespo, em cabelo fino, em cabelo grosso, em cabelo masculino? Sim, a resposta é sim. Pode usar em diferentes tipos de cabelo, em diferentes situações. E aqui já dá para você ter uma ideia. Então, ó, que eu fiz a minha parte média do lado direito de acordo, amarrado com o que eu tinha na parte de baixo. Como segundo exemplo, eu vou agora fazer uma desconexão nesse lado. Então também vou utilizar seções regulares, porém com desconexão. Importante, para você que já trabalha, mas não tem muita experiência com desconexão, vou te dar uma regra, o que a gente chama de regra do dedão, aquela que todas as vezes você vai fazer, vai dar um resultado muito bom. É importante que você não desconecte mais do que 2, 3 dedos no máximo, porque mais do que isso, o cabelo ganha uma instabilidade que se o cliente estiver na rua e bater um vento, ele pode ficar com uma sensação como se fosse um aplique. Então é importante que você limite a desconexão. Para cabelos curtos, 2 dedos em média, 3 dedos é um resultado muito legal e muito seguro. Então, depois eu vou secar esse cabelo, claro, utilizando uma escova aberta, uma escova simples, para você ter uma ideia muito clara de que resposta pode te dar um
ou outro resultado. Então, lado direito, olha, tá todo conectado, lá de cima até embaixo, como você pode ver aqui. Tá vendo? A linha é contínua. No lado esquerdo, eu vou fazer uma desconexão, vou deixar ele mais longo e vou utilizar a regra do dedão que eu te falei. Vou deixar ele em média 2 dedos mais longos que a parte de baixo e você vai ver que também o encaixe é lindo. Observa só, aqui no meu dedo mínimo é o guia da parte de baixo. Ó, eu vou deixar 2 dedos mais longo e corto. Mas como assim eles não se comunicam? Exatamente assim. Sabe aquele vizinho chato que você só diz bom dia e nunca fala com ele? É algo assim, desse tipo, tá? Eu não suporto pessoas. Eles são vizinhos, mas não necessariamente se comunicam. Você tem toda a segurança para fazer isso e pode dar resultados muito divertidos também. Então olha só, o meu segundo lado é mais longo que a parte de baixo, muito embora utilize a mesma técnica do lado direito, também é camadas regulares. Então vamos seguir esse mesmo projeto, olha. Seção 2, utilizando o guia 1. Como nós já tratamos na nossa aula, sempre conectado com o guia, tá? Sempre o guia muito visível, muito presente. Seção 3, guias bem visíveis. 4 e 5. E a partir de agora, eu vou fazer uma secagem muito simples. Por quê? Para que você e para que eu veja se há necessidade de algum tipo de ajuste. Então não esquece, tá? Secar com escova aberta é questão de honestidade, de coragem com a nossa técnica, para perceber se há necessidade da gente fazer algum ajuste ou não. Olha só que maravilhoso o resultado. Então eu tenho a mesma ideia, inclusive eu lancei mão da mesma técnica com comprimentos diferentes. No lado direito, eu liguei camadas regulares ao que eu já tinha abaixo. E no lado esquerdo, eu tenho desconecto. E agora eu vou pedir para você olhar bem de pertinho comigo, você ter ideia do que aconteceu. Então quero que você tenha ideia e que você comece a pensar. Por exemplo, nesse lado aqui eu consigo visualizar um cabelo bem curtinho, um pixie, um cabelo bem picado na parte de cima. E olha só nessa região aqui, você consegue visualizar um Chanel bem maravilhoso? Então você percebe como a mesma técnica aplicada com comprimentos diferentes vai me dar possibilidades diferentes. Eu tenho, olha, a mesma qualidade de encaixe. Não foi feito nenhum tipo de textura e nenhum tipo de correção, mas eu tenho, olha só, no lado esquerdo, sobreposição. Então você vê que esse cabelo é maior do que o daqui de baixo, mas ele se encaixa perfeitamente. E no lado direito, eu tenho uma continuidade de linhas. Então esse é sempre o nosso princípio. E ao invés de te dar receita de bolo, uma receitinha de corte, faça assim, assim, assado, eu quero que você entenda e você se sinta cada vez mais livre. Quando a gente fala de camadas regulares, a gente está falando, por exemplo, num cabelo todo cortado à máquina, onde todos os fiozinhos têm o mesmo comprimento que o outro. Estou falando também num cabelo bem comprido, cheio de camadas. Então é super importante entender que o comprimento não altera a técnica. Quando A igual a B, bem curtinho, é camadas regulares. Quando A igual a B, em fios bem compridos, também é camadas regulares. Mostrei para você aqui 2 exemplos, curto e longo, para você já começar a expandir as suas ideias e criar. O que eu adoraria que você fizesse? Corta cabelo, pensa em jeito diferente, pensa em colocar em diferentes texturas e me marca lá no Instagram. Deixa aqui o seu comentário do que mais você gostaria de ver. Deixa a sua pergunta, marca um amigo. Vamos fazer essa ideia crescer para que a gente possa ir aprendendo junto. E, claro, eu fico sinalizado de como eu posso servir melhor você, tá? Quero te ver aqui outras vezes, então não esquece, curte, compartilha, ativa o sininho, quero ver você aqui sempre, tá bom? Até uma próxima aula, muito obrigado!